Graça e paz, queridos. Que bom vocês estão aqui. E também aqueles irmãos que estão em casa assistindo, que possam fazer parte dessa programação nossa aqui, que hoje estamos para celebrar, agora de manhã, a ceia do Senhor e à noite, novamente, né? Uma glória muito grande dada a essa igreja, né? O privilégio de podermos ter a ceia de manhã e também à noite. Vamos abrir o nosso texto de 1 Coríntios 11, verso 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então nós temos esta palavra praticamente quase que sempre nós usamos para a celebração da ceia do Senhor, e nós temos aqui algumas coisas muito especial, em que o apóstolo Paulo diz no verso 23, porque eu recebi do Senhor o que vos ensinei. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Uma das coisas que precisamos fazer é esta memória, como o Gilmar estava aqui com o conjunto, né? Glorificando, exaltando este nome de glória que é Jesus Cristo. Então, que cada um de nós que vamos participar da ceia, possamos saber que estamos em condições de fazê-lo, porque nós estamos participando de uma nova aliança, de um novo concerto, que foi feito como o último concerto que Deus fez com o homem. É um concerto que ele fez no sangue do seu Filho. Amém? Ele diz, verso 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Uma das coisas que nós temos há longos anos, né,
que a gente não percebe a glória que nós temos no concerto que Deus fez conosco, no sangue do seu Filho, e é o último concerto. E os outros concertos foram todos anulados. Mas nós temos um novo concerto, uma nova aliança, um novo pacto, um novo propósito de vida que o Senhor tem para nós. Amém? Então, a grandeza deste nome nós temos lá em Filipenses capítulo 2, de 6 a 11, ele diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, aleluia, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, amém, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Amém. E eu gostaria de insistir com a igreja, porque há um grupo de irmãos que pensam que Jesus é simplesmente homem. Preste atenção, que Jesus veio aqui, ele é 100% homem, e que não tem praticamente nada que ele usou da divindade. Isso ele o fez porque ele se humilhou. Mas, na verdade, ele entrou neste mundo não como homem. E eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Lucas 1, versículo 26 a 31, diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus, a uma cidade chamada, uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita tu és entre as mulheres. Irmãos, Maria não é Deus, Maria não é intercessora, mas Maria é a mulher mais bem-aventurada que pisou essa terra. Então, e vendo, verso 29, vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Verso 32
diz que ele não é filho de Maria, diz que ele é filho do Altíssimo. Este será grande, e é o maior do universo, é o Deus glorioso, o Deus exaltado, é o Deus glorificado, é um Deus que habita nele corporalmente, toda a plenitude da divindade. Amém? Filho de Deus. E ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse o anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Dá uma glória a Deus aí, irmãos. Dá uma glória a Deus, ele será chamado Filho de Deus. Aleluia. Então Jesus teve algumas dificuldades quando ele esteve aqui na terra. E eu gostaria que os irmãos abrissem Mateus 9, de 1 a 6. Pastor Francisco, pode clamar em alta voz aí para mim? Ou pega aqui o microfone e grava aqui já. Esse mesmo? Mateus 9, de 1 a 6. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer, perdoado te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que sabeis que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. E disse então o paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Você vai limpar aqui? Eu vou limpar isso aqui e vou dar para ele. Esse é o charme da gravação. Então, esse trecho que o pastor leu, ele diz, é para que o homem saiba que Jesus tem na terra o direito de perdoar pecados. Por quê? Porque ele é Deus. Só Deus pode perdoar pecado, não é só Deus pode perdoar? Parece que não entenderam. Não é só Deus que perdoa pecado? Então, Lucas 5, 17 a 21. A cura de um paralítico. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados os fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém.
e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Esses procuravam fazê-lo entrar para pô-lo diante dele. E não achando por onde o pusessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama, até ao meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. É Deus ou não é? Então ele é só 100% homem? Ele é 100% Deus. Ele só não usou a sua majestade e a sua glória 100% porque ele veio para fazer o máximo em nosso lugar. Então pode ver que quando colocaram o doente na frente de Jesus, né, descendo pelo telhado, Jesus disse para ele: perdoado te são os vossos pecados. Aí já teve lá uma panelinha que estava sempre ali para cutucar Jesus, falou: não, ele está blasfemando. Ele blasfema. Só Deus pode perdoar pecado. Eles sabiam. Mas Jesus, então foi dizendo, né? E no verso 24, aí o pastor acabou de ler, diz assim: ora, para que saibais. Nós temos que saber, irmãos, nós temos que deixar de ser ignorantes muitas vezes. Nós ignoramos as coisas, nós não analisamos, não buscamos a descobrir as coisas. E nós precisamos, antes de dar palpite, de fazer crítica ou qualquer outra coisa, nós vamos na palavra. Se não tiver fundamento na palavra, então pode fazer crítica, né? E diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra, aleluia, poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Rumou uma grande confusão. Mais uma coisa que eles na religião não aceitavam é que alguém carregasse qualquer coisa no dia do sábado. E uma das broncas que eles tinham com Jesus é que Jesus fazia essas obras na maioria no sábado, na sinagoga, não é? Então eles achavam que Jesus estava quebrantando o sábado, mas Jesus estava libertando um cativo, né? E diz: e levantando-se logo diante deles, verso 25 de Lucas 5, né? Levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. Amém? E todos que não eram fariseus que estavam ali, ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Era constante
eles estarem assistindo prodígios, porque Jesus tinha uma vida bem pródiga, não é? Glória a Deus, porque Jesus é realmente o Filho glorioso de Deus. Porque Jesus realmente é o Filho glorioso de Deus. Se for para mim, tá bom esse glória, mas se for para Deus, eu gostaria que fosse melhor. Aleluia. Capítulo 2 de Lucas, de 9 a 11, diz assim: vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia. Ah, irmãos, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. É interessante, podia ter nascido Jesus, mas não nasceu Jesus. O anjo não anunciou o nascimento de Jesus, ele anunciou o ungido de Deus, né? O Salvador, que é Cristo. Cristo é ungido. E o Senhor é o dono absoluto da raça que ele criou. A palavra Jesus realmente é Salvador, né? Que o pastor Nilo está me ajudando aí. Então, mas o anjo, e deve ser Gabriel, né? Porque ele que anunciou para Maria, e agora ele vem com um coral celeste, né? Você quer ler aí? É de 9 a 11. O 10. Que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Nasceu o o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Irmãos, que é Cristo o Senhor. Aleluia. Ele é Senhor? Você crê nisso? Amém. Mateus 9,18, Jesus, para confirmar que Ele é Deus, Ele recebeu adoração. 18 de Mateus 9, diz assim: dizendo-lhes ele essas coisas, e eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e impõe-lhes a tua mão e ela viverá. Aleluia. Olha que coisa. É Jairo, né? Esse homem. Sim. Sua filha estava morta, porque quando ele estava conversando com Jesus,
havia adorado a Jesus, porque se Jesus não recebesse adoração, ele levantaria aquele homem e daria uma repreensão, mas ele, como Deus, recebeu a adoração daquele homem que estava super angustiado com sua filha, quando ele saiu quase morrendo, mas depois trouxeram a notícia que ela estava morta. E é interessante que Jesus disse para aquele homem, né, não temas, não temas. E Jesus, descendo à casa daquele homem, ressuscitou a sua filha, que tinha 12 anos, né, de idade, uma adolescente. Jesus deu-lhes novamente a vida. Por quê, pastor? Porque Jesus é o príncipe da vida. Glória. Dá a vida. Para ele dar a vida é muito fácil. Ele é o autor da vida. Ele é autor da vida. Até a morte, na crucificação, eles festejaram a morte de Jesus, mas lá em Atos 2 ele diz assim, que era impossível que a morte retesse o príncipe da vida na sepultura. Quando a igreja aprender a dar glória a Deus é porque está entendendo. Quando não dá glória a Deus, que não está entendendo. Então, quando morreu o amigo de Jesus, chamado Lázaro, João capítulo 11, Jesus disse para Marta, sua irmã, eu sou, no verso 25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que palavra simples, viverá. Ainda que esteja morto, vai receber vida. E Marta estava preocupada com a ressurreição do Nilo, que é no ensino que ele nos dá, e pela palavra que está escrita. Marta disse para Jesus, Senhor, eu sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Olha que coisa, uma ressurreição do último dia. E glória a Deus por isso, né? Então, aí apareceu uma mulher estrangeira, uma mulher cananeia, está em Mateus 15, 25. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-nos. Senhor, socorre-nos. Senhor, socorre-nos. E o irmão André está socorrendo gente aqui. Glória a Deus. Amém? Glória. Quem que é que chegou e adorou a Jesus? Mulher cananeia. Uma mulher estrangeira, cananeia. E Jesus falou, mulher, não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Olha que palavra dura. Mas ela disse, Senhor, também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Aleluia. Que coisa linda, né? Humildade. Pode abrir Marcos capítulo 5, verso 6. Pastor Francisco, lê para mim, por favor.
E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Este homem gadareno, ele morava nos sepulcros, nos cemitérios, né? E era agressivo, violento. Mas, quando chegou Jesus naquela região de Gadara, aquele endemoniado engatou uma marcha rápida e chegando diante de Jesus, o que ele fez? É os demônios, né? Os demônios que levaram ele. Adorou. Irmão, ele é Deus ou não é Deus? Estava em carne aqui ou não estava? Foi adorado ou não foi? Diz que correu e adorou. Coisa linda, né? Então, o João 9, 35 a 38. Jesus ouviu que o tinha expulsado e encontrando-o disse-lhes: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Para que nele creia? E Jesus lhes disse: tu já os tens visto, é aquele que fala contigo, é aquele que fala contigo. Tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Aleluia. Não quero mais ouvir essa conversa aí que Jesus não é 100% Deus. Ele jamais poderia receber adoração se ele não fosse Deus e Deus bendito e glorioso para sempre. Amém? Amém. Hebreus 1:6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Aleluia. Apocalipse, capítulo 5, verso 11 e 12. Diz: e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, com que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Amém? Aqui já é Ele glorificado, é Ele exaltado na glória. Amém? Muito bem, Gilmar, se quiser voltar, pode voltar. Vamos celebrar essa ceia maravilhosa do Senhor. Amém. Um Deus engrandecido, um Deus que deve ser louvado. Então a Bíblia diz que na mesma noite em que Jesus
tomou o pão, disse, partindo o pão, ele disse: comei dele todo. Sabe, irmão, esse pão é um pão sem fermento. Você pode pensar que é um pão milagroso. Não é um pão. Mas que aqui está simbolizando o corpo de Jesus que foi partido por nós. E sabe que a Bíblia diz que pelas pisaduras do corpo de Jesus, nós como igreja, não é que seremos, fomos sarados. Nós estamos doentes só por incredulidade, porque nós já fomos sarados. Essa obra da nossa cura foi realizada há 2000 anos atrás, quando Jesus na cruz clamou dizendo: está consumado. Amém? Amém? Você tem alguma doença? Você tem alguma enfermidade? O médico já falou que é incurável? Fique em pé. Se tiver alguém aqui que precisa de um milagre, fique em pé. Para o nosso Deus, não há nada impossível. O médico pode dar para você 3 meses, 6 meses, 1 ano, ou não passa de 10 dias, mas para Deus nada é impossível. E esta obra não vai ser realizada, essa obra já foi realizada no corpo de Jesus Cristo, levando Ele mesmo sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, tudo que pesava sobre nós, Ele levou sobre si no Calvário. Amém?